Não estamos gravando agora, tem que parar de falar bobagem, né, porque fica tudo registrado. Vou compartilhar minha tela para vocês verem o que a gente pretende ver aí hoje, né, que parece muita coisa, né? Potencial elétrico, a gente tem que definir, ver as leis de Poisson e Laplace, e, se der tempo, queria falar um pouco sobre as condições de fronteira também. O que é isso, a gente vê daqui a pouco. Bom, vamos lembrar onde é que a gente está. Na aula passada, a gente terminou, o resultado final, né, da aula passada, a gente terminou com duas equações, na verdade, dois postulados, né, que são esses aqui. Um que a gente chama a lei de Gauss, né, que me dá o divergente do campo elétrico, que é a coisa que a gente está procurando, o divergente do campo elétrico num ponto qualquer, no ponto um ponto R, né, é igual à densidade de carga naquele ponto, ρ de R, dividido por uma constante, que depende do nosso sistema de unidades, que é o epsilon zero. E a outra equação que a gente tem é a equação que me dá o rotacional desse campo elétrico. Não vou ficar escrevendo E de R o tempo todo, não, tá? Subentendido aí. Nós temos essas duas equações, o divergente e o rotacional do campo elétrico. Com essas duas equações, mais as condições de fronteira, né, em princípio, eu tenho como determinar o campo elétrico. E é isso que a gente quer, né? Eu quero determinar o campo elétrico, que aí com ele eu sei calcular a força sobre uma carga de prova, uma carga qualquer, em qualquer ponto do espaço. Cheguei essas coisas aqui para baixo porque eu quero deixar claro que essas equações valem, tenho nenhuma carga em movimento. Um aviso aqui, não sei o que é. Não sei se vocês veem esse aviso que apareceu aqui na minha tela, né? O sistema está com baixos recursos. Espero que não aconteça nada de mal. Eu vou ficar de olho aqui para ver se a aula não cai. Então, essas equações aqui, elas valem para esse caso em que minhas cargas elétricas, estão estáticas, elas estão paradas, eu não tenho nenhum movimento de carga, né? A gente vai introduzir isso depois. Isso aqui, eu posso transformar as equações para uma forma integral, né? Usando os teoremas do divergente, do rotacional, a gente já viu isso, né? A gente transforma aquela primeira equação lá para uma equação assim, integral do campo elétrico sobre uma superfície fechada qualquer, né? Que é o chamado fluxo do campo elétrico através dessa superfície, uma medida do quanto de campo elétrico que sai de dentro dessa superfície, né? Se for negativo, é o tanto de campo elétrico que está entrando, né? Isso aqui é 1 sobre epsilon zero, a integral sobre a distribuição de carga, né? Integrada sobre o volume que é limitado por essa superfície. As duas integrais estão ligadas, né? Essa integral aqui é feita sobre uma superfície fechada e a integral do lado de cá é feita sobre o volume encerrado por aquela superfície fechada. Isso aqui, a integral da quantidade de carga que eu tenho por unidade de volume integrado no volume todo, é a quantidade de carga total que eu tenho dentro daquele volume. Eu vou chamar isso aqui de Q grande total, é a quantidade de carga que tem dentro desse volume, né, que é essa integral de K. A segunda equação é a mesma coisa que fazer a integral de E escalar dl, que é a chamada circulação do campo elétrico, né, uma medida de quanto que o campo elétrico dá voltas sobre um percurso fechado. Isso aqui é um círculo, tá? Isso aqui é igual a zero, né? Passar dessa forma para outra, essas equações aqui são equivalentes. Eu passo de uma para outra usando o teorema divergente e do rotacional. Então, isso aí são postulados, eu não demonstrei a partir de nada, eu provei que a lei de Coulomb resulta nessa equação de K, e essa equação aqui, que é a lei de Gauss, né, resulta na lei de Coulomb, mas são postulados, são a base da minha teoria, por enquanto, com cargas paradas. Então, em princípio, dadas as condições de fronteira, eu sei calcular o campo elétrico. Essas equações são mais do que suficientes, né, para calcular o vetor campo elétrico, campo vetorial campo elétrico. Mas, na prática, como a gente viu na aula passada, só é possível resolver analiticamente essa equação em problemas que eu tenho a simetria muito alta. Assim, basicamente, são 3 problemas: simetria esférica, cilíndrica ou de plano infinito, né, ou combinações dessas simetrias. Nós vimos alguns exemplos na aula passada. A razão dessa dificuldade, a razão de que eu consigo resolver essas equações só nas situações de autossimetria, né,
está clara aqui nas equações. O campo elétrico aparece, né, dentro da integral. O campo elétrico é a coisa que eu estou tentando determinar, só que ele está dentro dessa integral. Para resolver a integral, eu preciso saber qual é o campo elétrico, mas é isso que eu estou querendo saber. Então, nessas situações de autossimetria, o que acontece é o seguinte: a gente, pela simetria do problema, você pode falar alguma coisa sobre o valor, a direção e o sentido do campo elétrico em uma certa superfície. Se a simetria é esférica, por exemplo, como o exemplo que a gente viu, eu posso falar com vocês, simetria é esférica, então as coisas, as propriedades físicas aqui, qualquer que seja a grandeza física, ela só pode depender da distância à origem, da coordenada radial. Então, o campo elétrico é o mesmo em todos os pontos que tem a mesma coordenada radial R. Ora, então, se eu pegar uma esfera, faço essa integral aqui sobre uma superfície esférica, minha superfície é uma casca esférica, então o campo elétrico tem o mesmo valor em todos os pontos dessa superfície, a única coisa que eu preciso é o valor do campo elétrico em pontos dessa superfície, eu posso tirar ele para fora da integral, porque ele é constante sobre essa superfície. Aí fica fácil resolver o problema. Né? Mas como é que a gente faz em problemas em que a gente não tem uma dessas simetrias? Vou ter que partir para um cálculo numérico? Posso, né? Tem vários métodos de cálculo numérico, não vai ser assunto nosso nesse curso aqui. No futuro, eu estou pensando aqui, para dar um curso de eletromagnetismo no futuro, eu acho que eu tenho que começar a falar sobre métodos numéricos, né? Porque na prática, na vida real, a gente acaba caindo nisso, resolvendo as equações do eletromagnetismo numericamente, usando um computador. Isso pode ser decepcionante para alguns de vocês, mas é o que a gente tem, né? Mas ok, a gente quer saber técnicas analíticas, e tem várias técnicas analíticas, né? Como é que a gente faz um problema em que a gente tem uma distribuição de carga que não é simétrica, eu não posso usar esse artifício e falar o campo elétrico tem o mesmo valor em todos os pontos aqui, nessa determinada superfície, né? Então, posso tirar ele fora da integral? A gente precisa achar um outro método de determinar campo elétrico. Então, vou explorar essa equação aqui, né? Essa equação que me diz que o rotacional do campo elétrico é zero. O rotacional do campo elétrico ser zero, a gente acabou de ver aqui em cima, né? É a mesma coisa de falar que a integral sobre um percurso fechado do campo elétrico, né? A circulação do campo elétrico é zero. E isso aqui é a mesma coisa de falar que se eu calcular a integral de E escalar dl sobre um caminho que vai de um certo ponto A até o ponto B, essa integral não depende do caminho. Ela só depende de quem que é o ponto final e quem que é o ponto inicial do meu caminho. Isso aqui é equivalente, nessas duas afirmações são equivalentes. Ou seja, se essa integral, o valor dessa integral só depende de quem que é o ponto A e quem que é o ponto B, isso quer dizer que essa integral aqui é o valor de uma certa função f calculado naquele ponto B, menos o valor da mesma função f calculada no ponto A. Essa função f é a solução dessa integral, né? A solução dessa integral me dá uma certa função, né? O valor dessa integral de A até B é o valor da função no ponto B menos o valor da função no ponto A. Isso é a mesma coisa que dizer que a integral de E escalar dE, indo de A até B, não depende do meu caminho. Então, vou definir uma certa função V aqui, que eu vou chamar de potencial. Vou definir um V de B menos V de A é igual a menos a integral de A escalar, a integral de A até B, né, de E escalar dl. Isso é uma definição dessa diferença, se vocês quiserem, dessa função V de B menos V de A. Né? É a mesma coisa que está escrita aqui em cima. Né? A única coisa que eu fiz foi, em vez de chamar a função de f, um nome chato, uma função, né? F, sem graça, vou chamar essa função de V, tá? E eu coloquei um sinal menos aqui também. Tá? Esse sinal menos está aqui por definição. Eu quis colocar, né? Eu estou definindo esse V de B menos V de A, eu quis colocar um sinal menos aqui, e esse sinal menos, daqui a pouco a gente vai ver que ele é muito importante. Muito importante não, assim, ele é interessante, ele simplifica as equações que vão resultar disso aqui.
Tá? Então, isso aqui define a diferença, essa diferença de função aqui de V de B menos V de A, eu vou chamar isso de diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Estou tomando cuidado aqui para não falar que eu estou definindo uma função. Eu não estou definindo uma função potencial. O que eu defini aqui foi uma diferença dessa função potencial, se vocês quiserem, entre dois pontos. Eu não sei qual que é o valor da função no ponto B ou qual que é o valor no ponto A. Eu sei qual que é a diferença entre o valor dela no ponto B e no ponto A. Eu defini a diferença de potencial. Se eu quiser definir a função potencial, então eu vou definir agora a função potencial, ou simplesmente potencial, V de R. Vou definir a função dela num ponto R qualquer. Para fazer isso, então, eu preciso escolher um ponto de referência, eu preciso escolher qual ponto em que essa função vai ser zero. Tá? Não importa muito qual ponto que eu escolhi, porque o que é importante na nossa teoria, nesse nosso raciocínio aqui, essa função, o que é importante são as diferenças de potencial. E as diferenças não dependem de qual ponto eu escolhi para ser o ponto em que ela vale zero. Tá? Por que só diferenças de potencial são interessantes? Porque é isso aqui que a gente está querendo no final, né? O E escalar dr. Bom, para definir, então, a função V de R, eu tenho que escolher um ponto de referência, né? E um ponto de referência conveniente, em geral, nem sempre, mas em geral, é o infinito. Conveniente. Isso aqui é conveniente. Então, um ponto conveniente é R tendendo para infinito. Eu vou fazer V de R tendendo para infinito, tendendo para zero. Tá? Potencial no infinito é zero. É isso que eu... Isso, em geral, é conveniente, a não ser em casos em que eu tenho distribuições de carga infinita. Se eu tenho cargas lá no infinito, eu não posso falar que o potencial vai para zero no infinito. Não posso falar que o campo elétrico vai para zero no infinito. O campo elétrico está ligado no potencial, né? Então, como que é essa minha definição? V de R, então, por definição, o valor do potencial num ponto R qualquer é menos, esse sinal que está aqui por conveniência, né? A integral de infinito, tá? Até o ponto R, né? De E escalar dr. Ok? Repito, isso aqui é conveniente quando minha distribuição de cargas não é infinita. Se ela for infinita, posso usar o infinito, se eu quiser, ainda como ponto de referência, mas, em geral, é melhor procurar um outro ponto. Tá? Olha, temos aí a função potencial. Ok, assim, em que isso me ajuda a calcular o campo elétrico? Por enquanto, não fiz nada, né? Defini uma função aqui, eu continuo com um campo elétrico aqui dentro de uma integral, e o que eu quero saber mesmo é o campo elétrico. Não? Vamos dar uma olhada, vocês lembram ainda do teorema fundamental para gradientes? Equação 55. Tinha 3 teoremas lá atrás, que eu falei que são importantes, né? Um é o teorema do divergente, o outro é o teorema do rotacional, e o primeiro, mais simples deles, que todo mundo já deve ter esquecido a essa altura, chamado de teorema fundamental, é um teorema que me diz que é o seguinte, que a integral de A até B do gradiente de uma função qualquer, integrado por um caminho que vai do ponto A até o ponto B, faltou um sinal de vetor aqui no ponto B, isso aqui é o valor da função no ponto B, menos o valor da função no ponto A. Se vocês quiserem, essa equação aqui, né, é uma extensão da equação manjada que a gente tem, né, integral de derivada de f em relação a x dx, é o valor de f no ponto x, né, calculado de A até B. Olha só, bem, a gente tem aqui uma integral, né,
Vamos voltar na diferença de potencial, então, que é o ponto importante, né? A gente viu que a diferença de potencial no ponto B menos no ponto A, potencial em B menos o potencial em A, isso aqui é menos a integral de E escalar dl de A até B. A diferença da função v em 2 pontos, né, eu posso escrever isso como sendo a integral, estou usando isso aqui agora, em que a minha função f é o v. Né? Isso aqui é a integral do gradiente de v, olha eu escrevendo f aqui, é o gradiente de v, né, produto escalar dl, integrado sobre um caminho qualquer que vai de A até B. Estou usando esse teorema fundamental que está aqui em cima, né? A diferença da função f entre 2 pontos B e A, né, calculada nos 2 pontos B e A, é a integral de A até B do gradiente dessa função, gradiente aqui no nosso caso da função v, integrado de A até B sobre um caminho qualquer. Bom, essa integral aqui é de A até B, né, sobre um caminho. Essa integral aqui também é de A até B, sobre um caminho qualquer. Isso aqui vale para quaisquer pontos A e B, qualquer que seja o caminho que eu faço de A até B. Então, isso implica que os integrandos têm que ser iguais. O gradiente de V tem que ser igual a menos zero. Não posso esquecer desse sinal menos aqui. Isso aqui implica que o campo elétrico é igual a menos o gradiente do potencial. Ok? Os integrandos, né, têm que ser iguais, porque essa igualdade ali é válida para qualquer caminho de integração, para qualquer A e B, quaisquer pontos A e B. Olha só, então, a gente tem aqui uma relação inversa entre E e V, né? Eu tenho aqui, essa relação aqui me dá qual que é o valor do potencial caso eu souber o campo elétrico. Essa aqui me dá o inverso. Se eu tiver o potencial, eu posso calcular o campo elétrico. Vamos colocar essas duas equações aqui na próxima página, não? Eu tenho uma equação que me dá o potencial, não? Ele é menos a integral de A até B de E escalar dl. Essa equação me dá vamos colocar isso aqui, é um E de R' escalar dl'. Eu estou colocando linha porque é a variável de integração. Né? Errei aqui, né? Não é de A até B, eu estou falando V de R, então eu estou indo do meu ponto de referência, que eu escolhi o infinito, mas lembrem, não precisa ser necessariamente o infinito. Né? Um ponto de referência qualquer. Estou usando o infinito aqui, por conveniência. Eu estou integrando aqui até o ponto R. Esse R aqui, limite de integração, o mesmo R que aparece aqui. Né? R', dl' são as variáveis de integração. Né? Eu tenho essa relação que me dá o potencial se eu souber o campo elétrico, e eu tenho a relação inversa. Se eu tiver o potencial, se eu souber o potencial, eu sei calcular o campo elétrico num ponto R qualquer, ele é menos o gradiente do potencial, né, calculado lá naquele ponto. Lá. Essas duas relações me ligam, fazem a ligação, né, entre campo elétrico e potencial elétrico. Antes da gente seguir para frente, assim, isso aí não resolveu o meu problema até agora, não. Né? Mas assim, olha, se eu souber o campo elétrico, eu posso calcular o potencial. E daí? Mas a gente estava... eu defini esse potencial como uma tentativa de achar um jeito de achar o campo elétrico. Falar, tá, aqui, ó. Se você tiver o potencial, você pode calcular o campo elétrico. Calcula de um jeito fácil, né? Isso aqui é um gradiente, é derivada. Derivar qualquer criança sabe, né? Derivada de x ao quadrado, é 2x, todo mundo sabe derivar. Né? Mas o problema, assim, eu preciso achar o potencial, né, para poder calcular o campo elétrico. Então, nós aí, para achar o potencial, eu preciso do campo elétrico, não sair do lugar, né? Estou dando volta no mesmo lugar. Tá, calma aí, a gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá. Mas antes da gente ir para frente, deixa eu fazer uma observação importante aqui. Não confundam potencial elétrico com energia potencial elétrico, tá?
a confusão, você fala, claro que eu não vou confundir, não, mas é porque esse termo potencial, em mecânica, a gente está muito acostumado com mecânica, né? Você fala, não, o potencial da partícula nesse ponto é tanto, e você está falando de energia potencial mecânica, né? MGH, onde H é a altura do objeto lá, em relação ao ponto de equilíbrio. O potencial elétrico é diferente de energia potencial. São duas coisas diferentes. Tá? Existe uma relação entre potencial elétrico e energia potencial elétrica. A gente vai ver essa relação, mais uma ou duas aulas no máximo. Próxima aula, acho que a gente vê a relação entre energia potencial e potencial, simplesmente. Né? Para deixar isso claro, vamos olhar as unidades. As unidades de potencial não são as unidades de energia. Quer ver? Unidade de potencial elétrico. Vamos ver que unidades que isso aqui é medido no nosso sistema de unidades, né? O Sistema Internacional de Unidades. Unidades de potencial elétrico no Sistema Internacional de Unidades, do SI. Eu indico unidades assim, cada um indica de um jeito. Eu indico com colchetes, assim, unidades de potencial. Isso aqui significa, né, esses colchetes em modo V, eu estou querendo dizer, unidades de V é o quê? Posso usar essa definição aqui, né? É a unidade de campo elétrico, unidade de campo elétrico, vezes a unidade de deslocamento, né? Campo elétrico vezes deslocamento. Então, unidade de deslocamento. E unidade de campo elétrico, a gente acho que eu não falei sobre unidade de campo elétrico, não, né? Então, assim, voltar lá na definição. Campo elétrico é o quê? A gente definiu o campo elétrico como sendo a força sobre a partícula de carga Q é Q vezes o campo elétrico. Então, a unidade de campo elétrico, essa unidade de campo elétrico aqui, é a unidade de força, não? Sobre unidade de carga. Não? Unidade de deslocamento, isso todo mundo sabe, né? Metro, no Sistema Internacional de Unidades, é metros. Unidade de força, todo mundo sabe também, é Newton. Não? E unidade de carga é Coulomb, vezes metro. Newton vezes metro, todo mundo sabe o que é isso também, né? Unidade de trabalho, unidade de energia, medida no Sistema Internacional de Unidades em Joule. A unidade potencial é Joule por Coulomb. Não? Joule, o nome da unidade a gente escreve com letra minúscula. O símbolo é um J maiúsculo, mas o nome a gente escreve com letra minúscula. Mesma coisa que o Coulomb. Isso aqui é um C minúsculo, Coulomb. Eu sei que é o nome de uma pessoa, mas isso aqui não é o nome dele, é o nome da unidade. Joule por Coulomb tem um nome próprio. Isso aparece com tanta frequência, né, que o Joule pelo Coulomb é chamado de V. Esse V maiúsculo aqui é uma unidade, é o volt. Também o nome de uma pessoa. Quase, né? Porque acho que o nome do cara mesmo é Volta. E aí, sei lá, não gostaram, chamaram de Volt simplesmente. Volt é a unidade de potencial no Sistema Internacional de Unidades, tá? Tem um nome especial porque ela aparece com frequência, né? Mas qualquer uma dessas que pode ser reduzida nas 7 unidades fundamentais, né? Por exemplo, vamos fazer o caminho inverso. O volt, que é Joule por Coulomb, é Newton vezes metro por Coulomb. Coulomb é ampere vezes segundo, né? E o Newton é quilograma vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Eu não posso esquecer daquele metro ali. Né? E aqui embaixo tem ampere vezes segundo. Coulomb é ampere vezes segundo, é isso mesmo, né? Um Newton não é metro quadrado, não é? Ah, não, né? Você tem razão, né? Desculpa, errei uma coisa aqui, né? Força é massa vezes aceleração, né? Quilograma vezes metro por segundo quadrado. Desculpa, é verdade, obrigado. Então, isso aqui dá quilograma vezes metro ao quadrado por ampere por segundo ao cubo. Estou achando isso esquisito, segundo ao cubo. Mas parece que se eu errei alguma coisa aí, vocês me contam depois. O Coulomb, corrente é carga por tempo, né? Uma observação, corrente é carga por tempo. Então, o ampere é Coulomb por segundo. Então, Coulomb é ampere vezes segundo, do jeito que eu coloquei aqui, está certo, né?
Ok, então eu só fiz isso para mostrar que qualquer que seja a unidade, né, Joule aqui, por exemplo, eu posso reduzir para as unidades das grandezas fundamentais. Né? Qualquer coisa, qualquer grandeza física, qualquer unidade dessas grandezas físicas pode ser escrito em termos de 7 grandezas. Unidade de massa, quilograma, unidade de comprimento, metro, unidade de tempo, segundo, unidade de corrente elétrica, ampere, né? Estamos usando 4 aqui, mas tem outras 3, né? Mol, candela e Kelvin. São as outras unidades das 7 unidades fundamentais. Ok, então temos aqui a unidade de potencial elétrico e de quebra, eu acho que a gente não tinha falado antes, né? Achamos as unidades de campo elétrico. Eu não me lembro de ter falado isso antes. Unidades de campo elétrico, a gente achou no meio dessa confusão aqui, é Newton por Coulomb, que pode ser escrita também como volt por metro, né? O campo elétrico, então, às vezes é expresso como em Newton por Coulomb ou volt por metro. Estranhamente, não existe uma unidade específica para campo elétrico, não. A gente usa, assim, igual para potencial existe, né? O volt, não? Mas ninguém definiu nada para ser volt por metro. Podia aproveitar, né? Definir uma unidade com meu nome, aí, Paulus, isso aqui, um campo elétrico medido em Paulus. Não vai colar. Ok, então, o que é volt por metro é Newton por Coulomb, eu deixo aí para vocês fazerem. Já brincamos demais com isso aqui. Vamos seguir em frente. Tem uma outra observação que eu lembrei aqui agora, antes da gente seguir para frente com as nossas equações, né? Lembra aí, a gente não esquece, não, a gente tem 2 equações ligando campo elétrico e potencial elétrico. Parece que a gente não saiu do lugar. O nosso objetivo é achar uma equação que me fale, o campo elétrico eu calculo desse jeito, né? Então, sabemos unidades de potencial. Uma outra coisa que eu lembrei aqui agora, que é importante lembrar, é que o potencial ele obedece o princípio de superposição. O potencial obedece também, né, o princípio de superposição. A gente viu que o campo elétrico obedece o princípio de superposição. A gente viu assim, né? Eu falei com vocês, né? Porque isso é um resultado experimental. A gente não deduziu isso de lugar nenhum. Isso é um fato experimental. Podemos colocar como postulado também. A superposição é o seguinte, né? O campo elétrico total, devido a um conjunto de cargas elétricas ou um conjunto de distribuições de cargas elétricas, né? É a soma dos campos elétricos individuais. Se eu tiver uma carga elétrica, Q1 lá, que estabelece o campo E1, tem uma distribuição de carga ρ2, que cria o campo elétrico E2, né? E assim por diante. O campo elétrico total dessas cargas todas, dessas distribuições de carga, é simplesmente a soma vetorial dos campos elétricos. A consequência disso é que o potencial, né, o potencial total criado por essas distribuições de cargas aqui, é menos, pela nossa definição, a integral do ponto de referência, não coloquei infinito aqui não, para deixar claro que é um ponto de referência qualquer, né, até o ponto R, esse é o potencial no ponto R, é menos, né, a integral do campo elétrico total, né, ao longo de um caminho qualquer que vai do ponto de referência até o ponto R. E esse campo elétrico total pode ser escrito como a soma, né, dos campos elétricos individuais, E1 mais E2 mais blá, 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 mais EN, né? Somo tudo isso vetorialmente, faço o produto escalar com DL, que me descreve o caminho, né? Integro do ponto de referência até o ponto R. Uma integral de uma soma é a soma das integrais. Então, isso aqui é menos a integral do ponto de referência até R de E1 escalar DL, menos a integral do ponto de referência até o ponto R do E2, produto escalar com DL, né? Menos blá, 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 até o EN lá. Né? Isso aqui é o potencial criado pela primeira carga, isso aqui é o potencial criado pela segunda, lá que eu falei, uma distribuição de carga 2, né? Ou seja, o potencial total é a soma dos potenciais individuais. Né? Então, o princípio da superposição vale também para o potencial elétrico. Tá?
Isso pode parecer óbvio para vocês, e é óbvio, né? A gente mostra aqui de um jeito muito fácil, assim, sai muito fácil uma dos outros, mas não considerem que o princípio da superposição é obedecido sempre para qualquer grandeza física. Daqui a pouquinho a gente vai achar umas que não obedecem ao princípio da superposição. Você, opa, o que é isso? Então, não fiquem surpresos com isso. Mas, ok, assim, para que nós estamos definindo esse potencial elétrico V? A motivação que eu dei antes, né, assim, eu estou procurando um caminho para achar o campo elétrico. O campo elétrico é o que a gente quer. E se eu tiver o potencial, né, eu sei calcular o campo elétrico. Como eu disse, né, qualquer criança sabe derivar. Se eu tiver o potencial, basta derivar, né? Tirar o gradiente do potencial, eu tenho o campo elétrico. Mas o problema é achar o potencial. Como é que eu vou achar esse potencial? Eu tenho uma equação que me dá o potencial em termos do campo elétrico, mas o campo elétrico é a coisa que eu estou querendo achar. A gente tem que achar uma equação que me permita determinar o potencial a partir das cargas, as cargas elétricas, as cargas fontes do problema. Achar uma equação assim é fácil, mais fácil que parece. Olha só, vou pegar essa equação aqui que me relaciona o campo elétrico com o potencial. Vou tirar o divergente dessa equação. Tiro o divergente dessa equação. Então, para manter igualdade, eu tenho que tirar o divergente dos dois lados, né? Vou deixar o sinal menos aqui. Isso aqui é o divergente do gradiente de V. O divergente do gradiente é um operador que a gente chama de Laplaciano, indicado assim, é o delta ao quadrado, né, de V. Acho que nós encontramos o Laplaciano lá para trás, né? Só para lembrar, né? Bom, vocês podem fazer isso aqui na mão, né? Tira o divergente do gradiente. Vocês sabem vocês sabem a expressão para o operador gradiente, o operador del aqui, né? Em coordenadas cartesianas, todo mundo sabe de cor, né? Então, posso fazer o produto escalar dele com ele mesmo. A gente acha isso aqui, né? Em coordenadas cartesianas, tá? Em coordenadas cartesianas, todo mundo sabe de cor, né? Esse operador del ao quadrado é a derivada segunda em relação a x ao quadrado, mais a derivada segunda em relação a y, mais a derivada segunda em relação a z. São as derivadas segundas. Por isso o termo del ao quadrado ali. Esse operador é o chamado Laplaciano. Tá vendo? Eu estava falando em dar nome para as coisas, né? Dar o seu nome para uma equação. Esse cara e o Laplace não é uma vida fácil. Ele faz o produto escalar de um operador que já existe com ele mesmo, acha um novo operador, fala, esse operador aqui é meu, vai chamar Laplaciano. O Laplace, na verdade, é um matemático de primeiríssima grandeza. Essa é uma das contribuições dele para a matemática, né? Muito bem, mas e daí? Né? Tirei o divergente de E, cheguei ao divergente de E menos o Laplaciano de V. Só que o divergente de E, a gente tem uma equação para ele, né? Equação de Gauss, lei de Gauss. Divergente de E é igual a ρ sobre ε0. Mas o divergente de E é o Laplaciano, então eu posso dizer que o Laplaciano do potencial é igual a menos, passei o sinal menos para o outro lado, né? Menos ρ dividido. Vamos fazer um ρ mais bonito, né? Porque essa aqui é uma equação importante. Menos ρ sobre ε0. Pronto, achamos uma equação que relaciona o potencial com a distribuição de cargas elétricas, com as cargas fontes, né? As cargas que provocam o campo elétrico são as responsáveis por esse potencial. Essa equação me relaciona o potencial com essas cargas fontes. Falei que é uma equação importante. Equações importantes têm nome. Essa aqui é a equação de Poisson. Tá? Outro matemático que é francês também, igual o Laplace, né? Acho que ele foi discípulo do Laplace. Essa equação de Poisson, que é a equação que relaciona, né, com o potencial com a distribuição de carga, tem a equação de Laplace também. Se a distribuição de carga ρ igual a zero, essa equação se reduz
a del2 de V igual a zero. Essa equação é chamada equação de Laplace. Agora sim, vocês têm certeza que Laplace é um cara que teve uma vida fácil, né? Porque primeiro achou um operador com o nome dele, que era só fazer o produto escalar de dois operadores. Agora pegou uma equação, que pegou do aluno dele e falou assim, ah, tá, no caso que ρ igual a zero, a equação é minha, vai chamar equação de Laplace. Ok, só brincadeira, a história não é bem assim, né? Você sabe que a história não é bem assim. Olha, as próximas aulas que a gente vai ter pela frente vão ser dedicadas a achar soluções dessas duas equações. Vou escrever a equação de Poisson aqui de novo, né? Menos ρ sobre epsilon zero. Essa aqui é a equação de Poisson. Por que a gente não se preocupa só com a equação de Poisson e deixa a equação de Laplace como um caso especial? A resposta é meio óbvia, né? A equação de Laplace é mais fácil de resolver do que a equação de Poisson. O lado de cá é zero. Mas e daí? Será que ela é tão importante assim? Sim, porque a equação de Laplace me diz que em uma região do espaço em que eu não tenho distribuição de carga, eu posso ter carga aqui no espaço, em vários lugares, mas o que eu quero saber é o potencial nessa região aqui. Nessa região em que eu preciso achar o campo elétrico, ou seja, então é conveniente ter o potencial, naquela região específica não tem carga, não. As cargas estão fora daquela região. Então, naquela região, a equação a resolver é a equação de Laplace. Não é legal? As cargas, o potencial elétrico naquela região existe. Tá? Só que ali não tem carga. As cargas estão fora, estão ali em volta. Tá? Mas eu quero potencial só nesse cantinho aqui. Aqui eu tenho que resolver a equação de Laplace, que é mais fácil que a de Poisson. Super legal. E a equação de Laplace, como a gente vai ver nas próximas aulas aí, ela tem propriedades muito interessantes, né? Propriedades matemáticas muito interessantes. Olha, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse operador aqui, tá? Eu estou preocupado agora com o sistema de coordenadas. Eu falei em coordenadas cartesianas, a gente sabe esse operador de cor, né? Então, em coordenadas cartesianas, a equação de Laplace, por exemplo, né, é assim. Bom, eu vou escrever de Poisson, né? É a derivada segunda do potencial em relação a x, mais a derivada segunda do potencial em relação a y, e vou aproveitar para lembrar aqui que o potencial é uma função das três coordenadas do espaço, né? X, y e z. Isso ficou feio, né? Deixa eu usar os recursos da aula remota, que eu posso mexer. Posso nada, né? Não consigo, não. Não consigo mexer essa coisa sozinho aqui, não. Pode parecer frescura, mas assim, isso é uma coisa que a gente esquece. O potencial é uma função dessas três coordenadas. Aqui eu estou calculando a derivada só em relação a x. Fala assim, gente, professor, eu jamais vou confundir isso. Olha lá, hein? Pode ser. Então, eu estou fazendo a minha parte aqui, que é lembrar para vocês que o potencial é uma função das três coordenadas, em geral. Né? Então, estou escrevendo explicitamente uma única vez na vida. Né? E aí eu vou falar. E isso aqui é igual a menos a distribuição de carga, que também é uma função de x, y e z, né? Dividido por uma constante epsilon0. Essa é a equação de Poisson em coordenadas cartesianas. Agora, se eu quiser escrever em outro sistema de coordenadas, né, a equação tem uma cara muito mais impressionante, digamos assim. Né? Em coordenadas esféricas, por exemplo, precisa desesperar não, que eu não vou escrever, não. Eu tenho ela aqui, ó, vou copiar e colar. Isso aqui é o del2 de V, tá? É o Laplaciano de V. Ok, eu vou escrever a equação toda, mas posso escrever, né? Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Isso aqui é o Laplaciano de V, né? V aqui é uma função de R, θ e φ. Não vou escrever tudo lá dentro, não, né?
Isso aqui é igual à distribuição de cargas escrita em coordenadas esféricas, é uma função de r, θ e φ, né, dividido pelo mesmo ε0. Quer dizer, é uma equação muito mais impressionante, né, digamos assim. Eu estou falando isso, né, porque a tendência da gente, se você estiver distraído, não tiver muita experiência com isso, você vai falar, não, em coordenadas esféricas é a derivada de V em relação a R, a derivada segunda de V em relação a R, mais a derivada segunda de V em relação a θ, mais a derivada segunda de V em relação a φ. Não é não, né? Tem todas essas coisas aqui. R, θ e φ são coordenadas que dependem da posição em que a gente está. Isso que causa essa confusão toda. Então, cuidado, né, com isso aí. Muito bem. Nosso problema, então, nas próximas semanas, vai ser resolver a equação de Laplace ou a equação de Poisson e obter no V. Se eu souber, então, obter V, né, obter o campo elétrico é fácil, né? É só diferenciar, moleza para nós. Mas, de forma nenhuma, essas equações são simples, nem mesmo a equação de Laplace. São equações diferenciais, né, em 3 dimensões, em geral, não são triviais de resolver, a não ser em alguns casos muito especiais novamente, mas existem várias técnicas matemáticas. E o legal disso aí, né, uma das coisas legais de física, essas equações aparecem para todo lado em física, aparecem em termodinâmica, aparecem em mecânica quântica, esse tipo de equação, essas mesmas equações. Então, as técnicas que a gente vai aprender aqui, talvez vocês já tenham aprendido em outras das disciplinas aí da física. E se não aprenderam em outras disciplinas, vão aprender aqui agora, já vão chegar lá sabendo. Em mecânica quântica, por exemplo, né, a gente vai resolver a equação de Laplace aqui, usando o método de separação de variáveis, por exemplo, que é o método padrão de resolver o átomo de hidrogênio, por exemplo, que envolve uma equação desse tipo, né? A equação de Schrödinger tem uma parte que é parecida com essa equação de Laplace, formalmente a mesma coisa. Então, mas ok, ainda temos muita coisa para falar aqui. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte, né? É um ponto interessante aqui. A gente está, lembra que a gente está querendo determinar no final das contas é o campo elétrico, né? O que a gente quer é o campo elétrico num ponto R qualquer, né? É isso que a gente quer achar. Achar o campo elétrico significa achar 3 funções. Eu preciso achar a componente X do campo elétrico, preciso achar a componente Y do campo elétrico, né? E preciso achar a componente Z do campo elétrico, porque o campo elétrico, né, o campo elétrico E de R, ele é uma soma vetorial dessas 3 funções. Não vamos escrever de uma forma matematicamente mais elegante. O campo E de R é uma função EX, de x, y, z, ou R, θ, φ, né, da função da posição θ, ao longo da direção x chapéu, né, escrevendo em coordenadas cartesianas, né? Mas essa outra função aqui, né, ao longo da direção y chapéu, mas essa terceira função ao longo da direção z chapéu. Achar o campo elétrico, eu preciso achar 3 funções. E aí, agora, a gente transformou o nosso problema de achar essas 3 funções em achar apenas uma, é o potencial no ponto R. Se eu achar o potencial no ponto R, eu acho o campo elétrico, não, fazendo essa derivada. Não? Essas derivadas, né? Eu tiro o gradiente do V. Coisa estranha, né? Assim, eu tinha um problema que era achar 3 funções. Aí eu reduzi ele em um problema de achar uma só função. Que mágica que eu fiz aqui, né? Isso parece que tem algo errado matematicamente falando. Transformei um problema de determinar 3 funções em um problema de determinar uma função só. Está faltando equação aqui? De onde saiu a equação? É porque tem uma equação escondida, né? Não tem nada errado matematicamente, não. Implicitamente, a equação rotacional do campo elétrico igual a 0 está implícita aqui. É usando essa equação que a gente definiu o potencial V e estabeleceu essa relação aqui. Essa equação rotacional do campo elétrico igual a 0, ela estabelece relações entre essas funções, x, y e z. A derivada do EX em relação a Y, menos a derivada do EY em relação a X, né, tem que ser igual a 0, e assim por diante. Então, eu tenho embutido aqui nessa relação
nessa equação, eu tenho embutido relações entre essas três funções, e essa é a razão matemática que está por trás do fato da gente poder transformar o problema de encontrar três funções em um problema de encontrar uma função só, né? E é uma função escalar, né? É uma função só mesmo. Muito bem, a gente está progredindo, mas ainda estamos longe do nosso objetivo, porque a gente tem... Vamos olhar para a equação de Poisson de novo, né? A equação de Poisson, ela nos fala, diretamente falando, a equação de Poisson, ela me dá a distribuição de carga se eu tiver o potencial, não? A equação de Poisson que eu escrevi é isso aqui. Quer dizer, eu posso escrever ela assim, né? A distribuição de carga num ponto R qualquer, ela é menos ε0 vezes o gradiente, desculpe, gente, vezes o laplaciano do V, não? Naquela posição R. Essa equação, ela me dá qual que é a carga, qual que é a distribuição de carga se eu conhecer o potencial. Ok, isso é conveniente. Mas o que a gente queria mesmo era o contrário, né? Em geral, um problema mais comum, digamos, um problema que você espera encontrar, você tem essa distribuição de carga aqui. Qual que é o potencial que essa distribuição de carga provoca numa região do espaço, ou seja, qual que é o campo elétrico naquela região do espaço ali? Em geral, é isso que a gente está querendo. Quer dizer, eu quero o inverso. Eu quero o inverso dessa equação aqui. Eu preciso integrar isso aqui de alguma forma, né? Eu não quero achar a distribuição de carga. Eu quero, dada a distribuição de carga, qual é o potencial? Com o potencial, eu posso achar o campo elétrico. Tá? Então, a gente precisa inverter essa equação aqui. Tá? Eu quero uma equação do tipo V, o potencial V, né? No ponto R, ele é uma função de ρ naquele ponto R. Estou procurando uma equação desse tipo. Ok? Muito bem. Para dar uma pista para a gente, tá? Um jeito de inverter essa equação, eu posso pegar o potencial, vamos calcular o potencial de uma carga pontual em relação ao infinito, um ponto de referência conveniente, né? Então, eu quero calcular o potencial de uma carga pontual Q em relação ao infinito. Quer dizer, eu vou colocar o meu ponto de referência no infinito. Eu vou colocar o meu zero de potencial no infinito. Isso aqui eu posso calcular porque a gente sabe qual expressão para o potencial em termos do campo elétrico. Potencial no ponto R é menos a integral do meu ponto de referência, que vai ser o infinito, até aquele ponto R, onde eu estou querendo calcular o potencial, né, de E escalar dl, e o campo elétrico de uma carga pontual, eu sei quanto que é, a lei de Coulomb. Não, ponto elétrico, o campo elétrico da carga Q é 1 sobre 4πε0, não estou usando o sistema internacional de unidades, que vou colocar minha carga na origem, né? Então, aqui vai ser o R, a distância à origem, né, ao quadrado, né? E esse campo elétrico está na direção R chapéu. Isso aqui é a carga que está na origem do sistema de coordenadas. A expressão fica simples, né? E o DL? Né? Para calcular essa integral, preciso do campo elétrico, está aqui, preciso do DL. DL, então, vou usar o DL em coordenadas esféricas. Por quê? Porque o campo elétrico de uma carga pontual colocada na origem está naturalmente expresso em coordenadas esféricas, né? Então, posso escrever o DL em coordenadas esféricas, ele é um deslocamento dr na direção R chapéu, mais um deslocamento, quando eu ando dθ, né? Quando eu mudo o ângulo θ de um infinitesimal dθ, eu ando um tanto que é r dθ, depende da distância que eu estou da origem, né? Na direção θ chapéu, e se o ângulo φ muda de um certo dφ,
a distância que eu ando é R seno θ dφ, né? E isso é na direção φ chapéu. É produto escalar com dl. Então, né, R chapéu é perpendicular a θ chapéu, é perpendicular a φ chapéu. Os vetores unitários R chapéu, θ chapéu e φ chapéu, eles têm direções e sentidos diferentes em cada ponto do espaço, mas sempre ortogonais entre si. Tá? Então, R chapéu é ortogonal a θ chapéu e φ chapéu em todos os pontos do espaço, né? E o produto escalar dele com ele mesmo dá 1. Então, E escalar dl vai dar simplesmente o módulo do campo elétrico, é 1 sobre 4πε0 Q sobre R ao quadrado, né? Vezes o dr, e eu quero integrar isso aqui de infinito, meu ponto de referência, até a posição R. E se eu tirar o negativo disso aqui, isso vai ser o valor do potencial naquele ponto. Integral facinha de resolver, constantes saem para o lado de fora, né? Menos Q sobre 4πε0. Fico com a integral de 1 sobre R ao quadrado, de infinito até isso aqui dá menos 1 sobre R, né? Isso, né? Menos 2, né? Menos integral de 1 sobre R, calculado de infinito até o ponto R. Né? Então, isso aqui é o ponto R, né? 1 sobre infinito dá 0, isso aqui é 1 sobre R, dá 1 sobre R, né? No ponto R aqui, o valor de R, sem vetor, é R. Eu devia chamar isso de R', né? Porque é a variável de integração. Vou colocar um linha aqui, dr', isso aqui é um dr' calculado até o ponto R lá. Eu só preciso do módulo, né, desse vetor R chapéu aqui, que me diz qual o ponto que eu estou calculando a integral. Isso aqui me dá o potencial, é Q sobre 4πε0, né, 1 sobre R. Então, esse é o potencial de uma carga pontual a uma distância R da origem do sistema de coordenadas. Ele é Q sobre 4πε0, 1 sobre a distância à origem, 1 sobre a distância à carga, né? Olha, aqui dá para ver qual que é a vantagem de enfiar esse sinal menos aqui na definição da função potencial. Colocando o sinal menos na definição, eu tenho como resultado que o potencial elétrico, né, V de R, de uma carga positiva, ele é positivo. Tá? Se a carga Q aqui for negativa, o potencial vai ser negativo. Se a carga aqui é positiva, o potencial é positivo. Isso aconteceu, carga positiva, potencial positivo, carga negativa, potencial negativo, isso aconteceu por causa desse sinal menos aqui. Senão ia ser o contrário, né? A gente ia cometer o mesmo erro que cometeu Benjamin Franklin quando chamou a carga lá de positiva, né? E uma corrente elétrica, falou, então as cargas que circulam aqui são positivas. Na verdade, eram negativas, eram elétrons. Aí o elétron, que é a partícula que, em geral, conduz corrente elétrica, com a carga negativa, a gente fica carregando esse sinal menos aqui. Então, esses erros se propagam pela posteridade, a gente tem que tomar cuidado. Então, esse sinal menos aqui é conveniente. Eu tenho potencial positivo para carga positiva, ou seja, uma carga positiva é um pico de potencial, né? Uma posição da carga positiva, o potencial tem um máximo. Olha só, o potencial é uma função escalar, né? Claro, ele não tem vetor, já torna o potencial muito interessante, né? Ele não é um vetor, é uma função escalar. Não? E quanto mais próximo eu tiver da carga, maior é o potencial, né? Se R diminui aqui, o potencial aumenta. Bom, aqui tem um velho problema do eletromagnetismo, né? Em cima da carga, quando R é igual a zero, o potencial vai para infinito. A gente finge que não está vendo isso, né? Nunca estamos em cima da carga, estamos tão próximo quanto a gente queira. O eletromagnetismo tem um problema que a gente corre dele o tempo todo, né? Que é esse problema de cargas pontuais. Quando eu estou em cima da carga, o campo elétrico explode para infinito, o potencial explode para infinito, né? Tem problemas.
O eletromagnetismo foi criado, né, montado, desde Faraday, Maxwell, etc. Nenhuma dessas pessoas sabia da existência de elétron. Todo mundo achava que carga elétrica era uma coisa contínua, uma geleia, né, que não tinha um ponto onde está a carga elétrica. Então, não tinha esse problema, né, porque a carga está distribuída no espaço, estou só medindo distâncias ali. Bom, ok. Bom, então o potencial, né, de uma carga positiva, ele é positivo, ele é um pico de potencial. Uma carga negativa é um vale de potencial, né? A carga negativa, se eu vou aproximando uma carga negativa, meu potencial vai caindo num vale, vai ficando cada vez mais negativo, né? Tudo isso aí é consequência desse sinal negativo, né? Olha só, se eu tiver, isso aqui tinha uma carga só na origem. Se eu tiver uma carga fora da origem, a carga que na posição, estou tornando o problema um pouco mais geral, ela está na posição R'. Aí, o campo elétrico dela, a gente sabe escrever. O campo elétrico na posição R, que não é a posição da carga, é 1/4πε0, mesma lei de Gauss, né? O valor da carga dividido pela distância que eu estou da carga, que é o R ao quadrado. Esse R aqui é, por definição, o módulo do vetor R menos R'. R' é a posição da carga, né? R é o ponto onde eu estou calculando o potencial. R' é a posição da carga. E ele está na direção que vai da carga até o ponto R, a direção R chapéu, tá? Vetor unitário dessa direção aqui. Ok, então isso aqui é uma carga numa posição qualquer. O potencial que resulta disso, vou deixar a conta para vocês aí, tá? A conta dá um pouco de trabalho. O potencial na posição R vai ser Q sobre 4πε0, não é surpresa para ninguém, é 1/R, depende só da distância à carga. Não, quase que dá para fazer isso de cara. Se eu tiver várias cargas, né, uma distribuição então, para distribuição de cargas Q1, que está na posição R'1, né? Q2, que está na posição R'2, Q3, Q4, Q5, Qn, né? O potencial total numa posição R é 1/4πε0, ok? A somatória, lembra, o potencial obedece ao princípio da superposição. Então, o potencial total vai ser a soma dos potenciais individuais. Eu vou fazer a somatória de 1 até n grande, onde n grande é o número de cargas que eu tenho, né, de QI sobre a distância daquele ponto onde eu estou obtendo o potencial até a cada uma das cargas, que é o RI. Tá? Usei o princípio da superposição e usei o resultado para o potencial de cada uma das cargas, que é esse que está aqui. Ok? Então, para uma distribuição de cargas, a gente sabe achar o potencial sem grandes problemas. Tá? Agora, eu posso generalizar isso aqui para uma distribuição contínua de cargas. Tá? Em geral, já falei sobre isso, não, é conveniente a gente considerar que as cargas estão distribuídas num contínuo. Voltar lá às ideias originais, tem uma geleia aqui. Eu sei, carga elétrica, se você pegar um material sólido, né, se você pegar aqui meu braço, ele é feito de um conjunto muito grande, mas são cargas pontuais, né? Tem prótons, elétrons, né? Eu posso somar, mas aí eu vou fazer somas gigantescas aqui, 10/30, 10/40, né? Não dá. É conveniente a gente considerar uma distribuição contínua de cargas, então eu vou generalizar isso aqui, tá? Essa somatória vai virar uma integral. Não, o que eu vou fazer é isso, né? Eu vou pegar o meu objeto sólido ali, dividir ele em pedacinhos, cada pedacinho tem um volume de tal linha,
né? Nesse volume de tal linha, eu tenho a quantidade de carga ρ de R', carga por unidade de volume. R' é a posição, né, em que está aquele elemento de volume de tal linha. Isso aqui é a origem dos meus termos de coordenadas. O elemento de volume de tal linha está na posição R'. Naquele ponto ali, eu tenho ρ cargas elétricas por unidade de volume. Então, a carga que eu tenho naquele volume ali, dQ, é carga por unidade de volume naquele ponto vezes o volume de tal linha. Não? E aí eu somo o potencial de todas essas cargas dQ, ou seja, eu vou fazer uma integral. O potencial num ponto R qualquer, não sei porque o meu R fica sempre parecendo com V. R, agora ficou melhor, né? O potencial num ponto R qualquer, cadê? Que ponto R que é esse? Ponto R é esse ponto aqui, ó. Esse aqui é o ponto R. Ah, hoje eu estou bom para desenhar linhas retas, hein? Esse aqui é o ponto R, no qual eu estou querendo achar o potencial. E, vocês já sabem, vai aparecer aqui o vetor R, que é a diferença entre R e R'. Não? O V de R, então, o potencial naquele ponto vai ser 1 sobre 4πε0, essa constante ligada ao meu sistema de unidades, integral sobre esse volume todo ali. Estou bom para desenhar linhas retas, mas as linhas curvas não estão boas, não. Integral, isso é uma integral, de ρ de R' de tal linha, que são os elementos de carga, né, dQ, estou somando sobre todas as cargas do sistema e dividindo pela distância dela, R, o módulo desse vetor aqui, até o ponto no qual eu estou calculando o meu potencial. Eu chamei isso aqui de R' também, isso aqui é o R. Né? Esse vetor aqui é o R. Não consigo mexer só ele. Não. R é esse vetor aqui, R' é o vetor que marca a posição do elemento de carga lá. Ok, finalmente... Eu estou ruim mesmo hoje para desenhar linhas curvas e linhas retas tão boas. Esse é um ρ. Né? Finalmente, eu tenho uma equação aqui, ó, que me diz qual que é o potencial dada a distribuição de cargas. Tá? Dada a distribuição de cargas ρ de R'. Eu falo assim, a função que me diz quanto de carga eu tenho em cada ponto do espaço é essa aqui, ó, esse ρ de R'. Eu quero saber qual que é o potencial num ponto do espaço qualquer ali. Ah, pronto, sei calcular. 1 sobre 4πε0 é só fazer essa integral. Só fazer essa integral. Dependendo dessa função aqui, né? E dependendo da forma desse volume onde está distribuída essa carga, essa integral pode ser bastante complicada. Não? Ela pode ser complicada, mas ela é muito, muito mais simples que a integral que a gente tinha antes, que me dava o campo elétrico diretamente. Lembram dela? Né? Se eu quiser calcular, dada a distribuição de carga, eu sei calcular o campo elétrico, sei, a princípio. Não? O campo elétrico numa posição R qualquer é 1 sobre 4πε0, é nada mais, nada menos que a lei de Gauss. Né? 1 sobre 4πε0, a lei de Coulomb, desculpe, né? Isso aqui nessa forma aqui é chamada lei de Coulomb. A integral sobre o volume de ρ de R', fala, beleza, a mesma coisa, por enquanto a mesma coisa, de tal linha. Só que aqui embaixo aparece o R ao quadrado, fala, ok, complicou um pouquinho, mas é só o quadrado, ali em cima é R. Mas aqui tem um R chapéu. Essa integral é uma integral vetorial. Eu estou integrando em cima de um vetor, esse R chapéu, que eu não posso tirar para fora da integral, e esse vetor varia. Em cada ponto do espaço ele é diferente. Né? Ele é a direção unitária que vai de cada ponto do meu volume até o ponto fixo onde eu estou calculando o campo elétrico. Né? Então, o R chapéu aqui nesse desenho está aqui assim. Né? Num outro ponto do volume, ele tem uma outra orientação. Essa integral é muito mais complicada. Né? Eu estou somando sobre um vetor que muda de um jeito complicado, né? Dentro da integral, e eu não posso tirar ele para fora da integral.
Então, nós simplificamos nosso problema consideravelmente ao definir o potencial. Eu agora, sim, ainda tenho uma integral que, a princípio, é complicada para resolver, mas é muito mais simples que essa de cá. Isso aqui é um escalar. Não? Eu estou integrando uma função que pode ser complicada, mas, pelo menos, eu não tenho essa complicação de vetor variando no espaço aqui. Então, olha, agora a gente tem um conjunto de equações, um conjunto grande de equações que amarra ρ, V e E. Um conjunto de equações que me permite determinar um dado o outro. Será que vale a pena resumir essas equações aqui? Ó? Nossas equações. Vamos lembrar de todas elas aqui. Um conjunto de equações que a gente tem aqui. O problema de vocês agora é resolver essas equações, né, para diferentes vezes aqui. Vamos começar de trás para frente, né? Eu tenho uma equação que me dá o campo elétrico, essa que eu escrevi ali atrás, né? Dada a distribuição de cargas, 1 sobre 4πε0, a integral de ρ, a função ρ de R', que seria o dado do problema, né? D tal linha, R chapéu sobre R ao quadrado. Eu tenho uma equação similar, mas muito mais simples, que me dá o potencial, né, dada a distribuição de cargas, 1 sobre 4πε0, integral de ρ de R', de tal linha, R. Olha, eu colocando R chapéu no embalo aqui, né, dividido só por R aqui. Isso é mais fácil. Eu tenho uma equação que me dá o campo elétrico se eu souber o potencial. O E de R é menos o gradiente de V. Eu tenho uma equação que me dá o potencial, se eu souber o campo elétrico, o inverso dessa de cá, né? É menos a integral do ponto de referência. Eu estou colocando o R, né, em todo o argumento, em todas as funções. Então, isso aqui é o V de R, isso aqui é o V na posição R, isso é a integral do ponto de referência, da minha origem, O, né, em geral, o infinito, até o ponto R, né, do campo elétrico na posição R', produto escalar dL'. Essa integral pode ser feita no caminho que eu achar mais conveniente, né, indo do meu ponto de referência até o ponto R, no qual estou querendo saber o potencial. Eu tenho uma equação que me liga o campo elétrico com a distribuição de carga, não, com o potencial, né? A equação de Poisson. Se eu tiver a distribuição de carga, vou colocá-la nessa forma aqui, assim, ó. Se eu tiver o potencial, eu sei calcular a distribuição de carga ρ de R, ela é igual a menos ε0, o laplaciano do potencial, naquela posição. O que está faltando aqui? Está faltando uma equação que me dê a distribuição de carga se eu tiver o campo elétrico, né? O ρ de R é igual a ε0 vezes o divergente do campo elétrico, ao inverso da lei de Gauss lá. São essas equações. Ó. Se eu tiver a distribuição de carga, eu sei calcular o campo elétrico, usando essa primeira equação, sei calcular o potencial, usando essa equação de cá. Se eu tiver o potencial, eu sei calcular o campo elétrico, usando essa equação, e sei calcular a distribuição de carga, usando essa equação de cá. Se eu tiver o potencial, né? E se eu tiver o campo elétrico, se eu tiver a distribuição de carga, eu sei calcular campo elétrico e potencial. Se eu tiver o potencial, eu sei calcular o campo elétrico e a distribuição de carga. Se eu tiver o campo elétrico, eu sei calcular o potencial e a distribuição de carga. Quer dizer, se eu tiver uma dessas coisas, potencial, campo elétrico ou distribuição de carga, eu sei, a princípio, determinar as outras duas coisas. Tá? O que falta ver agora é como que a gente pode atacar essas equações. Tá? Resolver as equações. Agora a gente tem que partir para resolver as equações. Antes de ver como resolver essas equações, eu acho que dá tempo de eu falar sobre as condições de fronteira
Tá? Lembra, resolver equações diferenciais, a gente pode saber resolver, mas a solução fica sempre dependendo das condições de fronteira. E aí é interessante a gente saber como que campo elétrico, potencial, né, como que eles mudam ao passar por uma fronteira qualquer, passar de um meio para outro. Tá? Então, a última coisa que eu quero ver na aula de hoje. Eu acho que não vou perturbar vocês demais, não vou segurar vocês muito mais tempo, não, e a gente termina isso aqui. Quero ver as condições de fronteira. Posso usar as figuras aqui do livro para me ajudar para determinar isso aqui. O que eu estou querendo saber é o seguinte: como que o campo elétrico muda quando eu passo de um meio material para outro? Quando eu passo do vácuo ar, quando eu passo do vácuo para um pedaço de metal, quando eu passo de um pedaço de borracha para um pedaço de metal, como que o campo elétrico muda nessas situações? A gente já viu, de certa forma, a gente já viu isso antes. A gente viu que o campo elétrico tem uma descontinuidade numa superfície carregada. Acho que foi na aula passada mesmo que a gente fez isso, né? Na aula passada, a gente aplicou a lei de Gauss num plano infinito. Foi na aula passada. Na aula passada, a gente determinou o campo elétrico de R por um plano infinito. Então, vamos lembrar dessa. Usando uma lei de Gauss, né, foi um jeito fácil de usar a lei de Gauss, a gente viu o seguinte: eu tenho um plano infinito, eu vou representar esquematicamente assim, né? E aí a gente viu que o campo elétrico desse plano infinito ele é sempre perpendicular ao plano, né? E se o plano tem uma densidade de carga sigma, né, constante, esse campo elétrico ele está orientado na direção perpendicular ao plano e o valor dele é sigma sobre 2ε0, sobre 2ε0, né? Sigma sobre 2ε0, apontando para cima, né, na direção perpendicular ao plano sempre, e do lado de baixo, o campo elétrico está apontado na direção menos E. Isso aqui ficou engraçado, né? Mas assim. Então, ele é menos sigma, tem o mesmo valor, menos sigma sobre 2ε0, ele está na direção menos E chapéu. Ou seja, quando eu atravesso um plano carregado, imagina que vocês estão aqui, vocês estão lá no espaço, lá, e aí tem um plano infinito aqui, coisa de filme de ficção científica, né? Tem um plano infinito carregado aqui, você está com a sua nave espacial aqui embaixo, aí você atravessa o plano infinito. Aqui embaixo você está vendo um campo menos sigma sobre 2ε0. Na hora que você passa pelo plano, o campo elétrico dá um pulo, tem uma descontinuidade, ele pula de menos sigma sobre 2ε0 para sigma sobre 2ε0. Tem um delta de campo elétrico aqui, o tamanho desse pulo é sigma sobre ε0. Né? Ele passa de menos sigma sobre 2ε0 para mais sigma sobre 2ε0, quer dizer, eu somei, né? Quando subir de baixo para passar daqui lá para cima, eu somei sigma sobre 2ε0 na direção Z chapéu. Tem uma descontinuidade do campo elétrico ao passar por esse plano infinito, ao atravessar esse plano infinito. Ok, vou generalizar isso aqui agora. Vamos pegar um plano que não precisa ser infinito, tá? Eu vou pegar um plano. Então, essa é a primeira condição de fronteira. Eu vou pegar um plano com uma densidade de carga superficial, carga por unidade de área, né? É um plano com densidade de carga sigma, que pode variar com a posição no plano, tá? Pode variar com a posição, sigma de R. Tá? Então, meu plano está aqui, acho que eu não vou desenhar isso, não. Vou colar uma figura aqui do livro, tá? Por quê? Porque eu quero usar a lei de Gauss aqui para achar como que o campo elétrico muda ao passar por esse plano. É a mesma coisa que a gente fez antes. Vou conseguir colar isso aqui. Eu estou copiando o que no livro é a figura 2,20. Essa aqui, deixa eu aumentar ela um pouco.
É inglês, meu livro é inglês. É a 4ª edição, né? Esse aqui é meu plano, tá? Nesse plano eu tenho uma densidade de carga sigma, não necessariamente constante, ela pode variar de um ponto para o outro. E eu vou desenhar, vou usar a lei de Gauss. Então, para usar a lei de Gauss, eu preciso escolher uma superfície sobre a qual integrar, né? Sobre a qual aplicar a lei de Gauss. É o que a gente chama de uma superfície gaussiana. Ele chama aqui de pillbox, né? Caixinha de remédio. Eu gosto de chamar de caixa de fósforo. Eu vou escolher uma caixinha de fósforo pequenininha, né? Que tem uma área da tampa A, mesma coisa que a gente fez na aula passada, né? A área do fundo da caixinha lá também é A, mesma coisa aqui. A espessura dessa caixinha, eu vou pegar ela bem pequenininha. É uma espessura epsilon que eu vou fazer tender para 0, tá? A tampa da caixinha está em cima da superfície do plano, a base da caixinha está logo abaixo do plano. Por que eu estou fazendo a altura da caixinha tender para 0? Porque eu quero achar o campo elétrico imediatamente acima do plano, comparar ele com um campo elétrico imediatamente abaixo do plano. Eu estou querendo descobrir como que o campo elétrico muda ao atravessar o plano. Quero saber como que a componente do campo elétrico imediatamente em cima desse plano se relaciona com a componente do campo elétrico imediatamente abaixo. Então, por isso que eu vou fazer essa espessura da caixinha tender para 0. Tá? Eu vou aplicar a lei de Gauss em cima dessa caixinha aqui. Então, eu vou calcular a integral de E escalar dA, né? É a mesma coisa que a gente fez na aula passada para o plano infinito, gente. Em cima dessa caixinha aqui. Né? Eu sei que isso aqui, ó, tem que dar, pela lei de Gauss, isso aqui tem que dar a quantidade de carga dentro da caixinha. Né? E dentro da caixinha, onde que tem carga? Né? Só tem carga no plano. A caixinha, a tampa dela passa exatamente em cima do plano e a tampa e a base dela passa exatamente embaixo. Então, ela pega essa parte do plano de área A. A quantidade de carga que tem ali é a quantidade de carga por unidade de área naquele ponto em que a caixinha está, tá? Então, a caixinha tem que ser pequena o suficiente para que naquela região da caixinha, né, sigma é um tanto ali. Né? Sigma vezes A, então, quantidade de carga por unidade de área naquele ponto, vezes a área naquele ponto ali, dividido por epsilon 0. É escalar dA, quanto que dá? É escalar dA, a gente já viu isso também, né? O dA aqui na tampa da caixinha está apontando na direção para cima, né? Embaixo está apontando para baixo, a altura da caixinha está tendendo para 0, de qualquer jeito o dA aqui está nessa direção aqui, né? E o campo elétrico aqui perto. Bom, eu vou fazer a espessura da caixinha tender para 0, então essa superfície aqui é 0. A integral de E escalar dA só tem contribuições diferentes de 0 na tampa e na base da caixinha. Então, isso aqui vai dar 2 E dA. Mas esse E que eu estou pegando aqui é a componente do campo elétrico perpendicular à caixinha. Né? Bom, em cima vai dar sigma sobre 2 epsilon 0 na direção. Então, deixa eu fazer isso de um jeito um pouco diferente. Deixa eu apagar isso aqui. Porque aí eu já posso partir direto para o resultado final, aproveitando que nós estamos no finalzinho da página aqui. Ó. Vou chamar o lado de cima do plano de 1, tá? E o lado de baixo de 2. Aqui eu tenho um meio 1, aqui embaixo eu tenho um meio 2. Então, o campo elétrico no lado 1, preto em cima de preto não dá certo. No lado 1, o campo elétrico no lado 1, na verdade, a componente do campo elétrico perpendicular ao plano, porque eu peguei, quando eu fizer a escalar dA, eu peguei a parte do campo elétrico perpendicular ao plano, só apontando para cima. Né? Então, a componente perpendicular do campo elétrico na direção, no meio 1, isso aqui vai ser o sigma sobre 2 epsilon 0, né? Porque dá 2 campo elétrico. Né? Sigma sobre 2 epsilon 0 na direção Z chapéu. No lado de baixo, no lado 2, eu pego também a componente perpendicular do campo elétrico, que vai ser menos sigma sobre 2 epsilon 0 na direção... Não, está na direção menos Z chapéu, menos está aqui.
Ou seja, ao atravessar o plano, a componente perpendicular do campo elétrico, ΔE perpendicular, muda de sigma sobre 2 epsilon zero. Não, sobre sigma sobre epsilon zero, né? O que a gente fez antes. Passa de menos sigma sobre 2 epsilon zero para mais sigma sobre 2 epsilon zero. O pulo é de sigma sobre epsilon zero. Isso aqui é uma condição que me diz como que a componente do campo elétrico perpendicular ao plano carregado muda quando eu atravesso o plano, quando eu passo do meio 2 embaixo para o meio 1 em cima. Eu preciso achar uma condição sobre a componente tangencial do campo elétrico. Para isso, eu vou roubar outra figura do livro. Roubar não, né? Vou só copiar aqui uma outra figura do livro, que é a 237. Vou colar ela aqui. Peço para colar lá, ela cola onde que ela quer, né? E olha aqui que eu vou fazer. Eu agora vou usar a equação, a segunda equação, rotacional de E igual a zero, ou seja, a integral de E escalar dl sobre um caminho fechado é zero. E o caminho fechado que eu vou escolher é esse retângulozinho que está desenhado aqui na figura. Eu passo lá embaixo do plano, né, indo paralelo a ele, subo perpendicular ao plano, atravesso o plano, e lá em cima do plano eu volto lá, paralelo ao plano, e aí desço de novo, volto lá para baixo, fecho o meu caminho. Vou fazer a integral de E escalar dl sobre esse caminho aqui. Aqui embaixo eu pego a componente do campo elétrico paralelo ao plano, né? Quando eu faço E escalar dl, para esse pedaço do caminho aqui, eu pego a componente do campo elétrico paralela ao plano, embaixo. Né? Aqui eu vou pegar a componente do campo elétrico paralelo ao plano, porque o caminho que eu estou fazendo é paralelo ao plano, então eu pego a componente do campo elétrico paralelo a dl, né? Paralelo ao plano, né? E quando eu desço, atravesso o plano, né? Isso aqui tem um tamanho epsilon, que eu vou fazer tender para zero. Então, a integral de E escalar dl só tem contribuições diferentes de zero na parte de baixo do caminho e na parte de cima. Eu posso fazer esse epsilon tender para zero sem problemas, não tem nenhum problema aí, porque eu estou querendo achar uma relação entre as componentes do campo elétrico que passa raspando no plano em cima, né? Paralelo à superfície em cima, e ver como que ela relaciona com a componente paralela ao plano embaixo. Então, eu tenho que pegar mesmo essa altura aqui do caminho, né? Esse epsilon infinitesimal. Tem que pegar em cima do plano, a componente em cima e embaixo. Essa integral aqui, nesse caminho, né? Fácil de ver, ela vai dar paralelo ao plano, né? Do lado de cima, vou dar nome para os dois. Esse lado de cima vai ser 1, o lado de baixo vai ser 2. Né? Então, aqui eu vou ter a componente paralela ao plano no lado 1, vezes o tamanho L, menos, porque aí eu estou voltando, né? Componente paralela ao plano no meio 2, embaixo, né? Vezes L de novo, isso aqui é igual a zero. Isso significa que a componente do campo elétrico paralela ao plano carregado, tem uma densidade de carga sigma no plano aqui, mas ela não vai interferir, né, no valor dessa componente paralela. A componente do campo elétrico paralela ao plano, ela é contínua. Então, quando eu atravesso um plano carregado, né, esse plano pode ser uma fronteira, pode ser a superfície de separação entre um pedaço de cobre e um pedaço de aço, entre o ar e um plástico qualquer. Né? Quando eu atravesso essa fronteira entre esses dois meios materiais, que seria esse meu plano aqui, a componente perpendicular do campo elétrico, ela dá um pulo, que depende da densidade de carga que eu tenho naquela fronteira. A componente paralela continua com o mesmo valor. Um jeito de resumir essas duas condições, né, numa condição só, eu tenho essa aqui para o paralelo e para o perpendicular, né, eu tenho que E1 perpendicular menos E2 perpendicular, isso aqui é sigma sobre 2 epsilon, sobre epsilon zero. Olha, eu de novo colocando o epsilon zero, o 2 aqui. Não? Componente perpendicular do campo elétrico muda ao atravessar o plano carregado. A paralela ao plano não muda. Um jeito de sintetizar essas duas condições numa equação só
é escrever assim, ó, o campo elétrico no meio 1 menos o campo elétrico no meio 2, né? A diferença entre o campo elétrico em cima e o campo elétrico embaixo, campo elétrico vetor, é sigma sobre 2ε0. Ó, esse 2 está me perseguindo, não tem 2 aqui não. Sigma sobre ε0, n chapéu, onde n chapéu é a perpendicular ao plano. Tá? Se for um plano mesmo chato, né? Isso aqui é uma superfície curva, tá? Aqui nesse desenho, o n chapéu seria alguma coisa assim, né? Na direção para cima, indo de 2 para 1, perpendicular ao plano em cada ponto. Tá? Essa condição, gente, é muito importante. Tá? Olha, eu estudo, meu trabalho de pesquisa é em física de dispositivos semicondutores. Né? Então, estou analisando os semicondutores, como que eles funcionam, detetor de luz, transistor, como funcionam essas coisas, e toda hora a gente precisa saber como que o campo elétrico dentro do semicondutor se relaciona com o campo elétrico lá de fora do semicondutor. Quando eu passo, dispositivos semicondutores sempre tem junções, né, entre um com semicondutor e outro semicondutor, semicondutores diferentes, meios materiais diferentes, meio 1 e meio 2. E eu preciso o tempo todo saber como que o campo elétrico no meio 1 se relaciona com o campo elétrico no meio 2. Depende da quantidade de carga que eu tenho na superfície de separação dos dois meios. Tá? Eu uso essa equação aqui o tempo todo, tá? Então ela é importante. Se eu uso o tempo todo, ela deve ser uma equação importante. Gente, vou parar por aqui. Já estourei meu tempo, como sempre, já até acostumei com isso. Eu queria fazer essas aulas em 1 hora, mas eu não consigo resistir. Eu começo a falar e disparo a falar, vocês estão escutando, e eu acho que vocês estão escutando, porque está todo mundo em silêncio. Com as câmeras desligadas, vocês podem estar todos dormindo, lendo um livro, já acabou. Ok, gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Se vocês me deixarem falando, eu vou até amanhã, hein? Até acabar a voz aqui. Dúvida não, professor. Ok, gente. Bom, eu estou querendo mostrar para vocês que essas coisas são bonitas, vale a pena estudar. Tá? Assim, é uma física bonita, é uma física bem estabelecida, funciona. Assim, eu aplico ela na prática e realmente as coisas, às vezes, a gente fica... Eu não sei se isso acontece com vocês, eu fico até surpreso. Eu sei, eu acredito na física, eu estou vendo as equações, mas aí você vê que elas funcionam mesmo de verdade. Eu falo, uau, funciona mesmo, que legal. Então, e mais que isso, né? Serve em outros campos da física também. Como eu mencionei mais cedo hoje, a gente vai, nessas próximas aulas, ver métodos de resolver equação de Poisson e equação de Laplace, e isso aparece em todas as áreas da física que eu consigo me lembrar agora. Então, o que a gente aprende aqui serve para mais outras coisas. Ok, gente, vou parar por aqui, então. Na quinta-feira a gente continua. Uma boa tarde para vocês, bom final de tarde, bom trabalho aí, e até quinta-feira. Até quinta. Até quinta, professor. Obrigado.